Claro, repercutindo a nossa enquete do dia de ontem aqui no Repórter Cultura, a gente pediu para você, na sua opinião, quem será o grande responsável pela reconstrução no Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Sul. 64,2% das pessoas que votaram disseram o seguinte: diante da grande destruição, será necessário um pacto sério entre todos os citados acima. Quem são os citados acima? O povo gaúcho e a solidariedade do povo brasileiro, os empresários e a iniciativa privada de maneira geral, entidades de serviços e beneficentes e os governos municipal, estadual e federal. Então, 64,2% responderam a essa alternativa, que realmente, né, só será possível esse trabalho de recuperação, que vai levar muito tempo, esse trabalho de recuperação no Rio Grande do Sul, diante de um pacto sério entre todas essas entidades. A sociedade civil organizada está querendo e está mostrando. Agora a gente precisa do respaldo também dos governos em todas as suas esferas. 23,6% votaram que o povo gaúcho e a solidariedade do povo brasileiro, e 8,5% os governos municipal, estadual e federal. Sem recursos, sem verba, não tem como reconstruir, e os empresários e a iniciativa privada de maneira geral, com 3,8%. Foi a votação do dia de ontem. A enquete de hoje já está no ar, já está repercutindo nos nossos grupos, falando aí da Carmen Lúcia sendo eleita para presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente pedindo aqui, na sua opinião, como será a gestão de Carmen Lúcia em comparação à gestão de Alexandre de Moraes. Aí tem igual, pior ou melhor. Você vota, participa, interage com a gente nesta manhã de quarta-feira. Olha, o projeto que torna Oktoberfest de Blumenau Patrimônio Cultural de Santa Catarina é aprovado na Alesc. O projeto de lei que quer tornar a Oktoberfest de Blumenau um patrimônio histórico e cultural do nosso estado foi aprovado ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Alesc. A aprovação aconteceu na sessão no primeiro dia de votação da sessão itinerante da Alesc em Blumenau. O projeto segue para o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, para sanção ou veto. A justificativa do projeto se embasa no crescimento da festa, que surgiu em 1984 e se consolidou como um dos maiores eventos turísticos do Brasil. Pois é, tá aí. Oktoberfest aprovada pela Alesc, se tornando patrimônio cultural de Santa Catarina. Falamos em Alesc, agora vamos falar do governador. O governador Jorginho Melo autoriza a dragagem do rio Itajaí-Açu e Rio do Sul. Uma das obras mais esperadas pela população de Rio do Sul, no Alto Vale, em décadas, vai sair do papel, finalmente. O governador Jorginho Melo assina neste sábado, dia 11, a ordem de serviço para o início dos trabalhos da dragagem do rio Itajaí-Açu e afluentes no Alto Vale do Itajaí. A obra é essencial para minimizar os impactos das enchentes na região, que de forma recorrente é uma das mais atingidas por cheias em Santa Catarina. O contrato, resultante de um processo de licitação, possui um orçamento de 16 milhões de reais, com prazo para ser concluído em 180 dias. O evento está marcado para as 10 horas no Centro de Inovação Norberto Fran. Essa é uma necessidade aguardada há anos pelas famílias do Vale do Itajaí, e não tenho dúvida que levará mais tranquilidade para quem mora ali. A dragagem é fundamental para a proteção dos moradores e prevenção das cheias. Proteção e prevenção é o que temos trabalhado fortemente na nossa Defesa Civil, destacou o governador Jorginho Melo, e certamente foi também incentivado aí a assinar essa ordem de serviço o quanto antes, diante do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente aqui ontem até no Política com Pimenta se comentava, né? Depois que passam as enchentes, aí normalmente se esquece rapidinho de todas as ações que são comentadas durante as enchentes, necessidades de prevenção, de atuação preventiva dos órgãos municipais e das prefeituras municipais e do estado também, do governo do estado, do governo federal. Se esquece rapidinho de tudo. E a gente também muitas vezes esquece de cobrar. População, a própria mídia também esquece de cobrar, porque todo dia tem assunto novo para trabalhar e esses assuntos vão caindo no esquecimento. E agora, com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o governador Jorginho Melo também autorizando então a dragagem do rio Itajaí-Açu ali em Rio do Sul, logicamente que minimiza bastante os impactos
e a gente espera que esse assunto seja trabalhado de forma séria em todo o leito do Itajaiaçu, onde há riscos, né, de enchente, para minimizar esse impacto das enchentes. Inclusive aqui na nossa região também temos o Rio dos Cedros, temos o Rio Benedito, e ações nesse sentido, ações de prevenção também precisam ser relembradas e retomadas aqui na nossa região. Olha, precisamos falar do Rio Grande do Sul. Chegou a 95 mortos, 131 desaparecidos e 401 cidades afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Município, o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios, segundo o último levantamento, o último censo do IBGE, e 401 foram afetados pelas chuvas. O governo do Rio Grande do Sul divulgou no final da tarde de ontem este balanço sobre as vítimas dos temporais que assolam o estado desde o último dia 29. Como já disse, das 497 cidades do estado, 401 foram impactadas. É 80% do estado, atingindo mais de 1.300.000 pessoas. Há 361 pessoas feridas, mais de 48.000 pessoas em abrigos, e o número de desabrigados passa dos 150 mil. São 155.741 pessoas desabrigadas. Investigações apuram a relação de outras 4 mortes com os desastres. Em meio ao caos decorrente das chuvas, a população enfrenta transtornos com saques e roubos. Não bastasse a tragédia humanitária, ainda saques e roubos sendo enfrentados pela população. O governo federal autorizou o envio de 400 homens da Força Nacional ao Rio Grande do Sul, sendo que os 100 primeiros chegarão hoje. Além disso, a gestão de Eduardo Leite acertou a contratação temporária de policiais da reserva para reforçar a segurança das ruas e abrigos. E olha, outra coisa que a gente precisa comentar sobre o Rio Grande do Sul foi o dia de ontem. O dia de ontem foi uma tragédia, não só por conta do que vive o povo, mas uma tragédia midiática, uma verdadeira tragédia. Fake news a todo momento, desinformação a todo momento, inclusive grandes emissoras fazendo reportagens aí a respeito de bloqueio, de doações, de multa em caminhões de defesa civil, que depois são desmentidas pela NTT, mas que viram reportagens de grandes emissoras e ninguém fala nada. O povo aguardando o resgate, o povo aguardando mantimentos, doações. Eu vou falar para você, se esse povo gaúcho tivesse esperando a ajuda desse governo que está enviando hoje 100 soldados da Defesa Nacional, esse povo ainda estava morrendo dentro das casas. Se não tivesse ajuda da população como voluntários, se não tivesse empresários se mobilizando. Ontem, inclusive, nós fizemos a primeira remessa de doações de Timbó para a cidade do Rio Grande do Sul. Essa remessa foi transportada lá para Porto Belo, num hangar, num condomínio onde há hangares de aviões, onde um grupo chamado Asas Solidárias faz o traslado, faz o transporte até o Rio Grande do Sul. Ontem, só no dia de ontem, mais de 30 aeronaves saíram de Porto Belo para levar mantimentos para o Rio Grande do Sul. Só ontem foram 14 toneladas de mantimentos. Nenhum avião que está lá é público, nenhum avião que está lá é de governo nenhum. Aviões da iniciativa privada, aviões de empresários. As pessoas que trabalhavam lá para receber as cargas, para fazer a coleta, a arrecadação, a triagem e encaminhar, todos voluntários. Não tinha uma pessoa de governo. Fora os bombeiros militares de Santa Catarina, que fazem um trabalho excepcional, foram os primeiros a pisar no Rio Grande do Sul depois de toda essa tragédia, que também estavam lá ontem auxiliando. O resto, todos voluntários. Esse grupo, Asas Solidárias, inclusive ontem, recebeu a informação de que eles são a maior ação aeronáutica de civis no Brasil e a segunda maior ação humanitária do planeta. A primeira do planeta foi a do furacão Katrina. Em 3 dias de voos e entregas de donativos, eles já fizeram 80 voos e entregaram 40 toneladas de donativos lá para o Rio Grande do Sul. Isso sim é força.
não é ficar dependendo de governo nenhum, porque se dependesse de governo, esse povo estava comendo na mão desses políticos safados. E ontem foi o que a gente viu. Politicagem pura. Teve deputadinho lá fazendo de conta que estava salvando crianças com jet ski da Polícia Rodoviária Federal. Ontem teve político que quer dar prioridade para fundos, enfim, para quilombolas, para ciganos. Que tal essa? Todo mundo virou sem teto lá no Rio Grande do Sul. Por que o pessoal insiste em fazer política em cima disso? A mídia sendo atacada em peso, sendo hostilizada pelo povo do Rio Grande do Sul, e não é por menos. Uma semana depois, a mídia pisando lá para mostrar uma situação deplorável de um povo que está lá caído, abandonado, principalmente por conta desse governo federal. E aí vem lá ministrinho Pimenta querer combater fake news. Gente, o governo, esses ministros, eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com o umbigo deles. Porque se há uma fake news sendo informada, sendo repassada pelas redes sociais por influenciadores, de que alguma coisa está errada, de que o governo federal não manda ajuda, de que o povo está largado, a primeira atuação do governo tem que ser combater essas desinformações com fatos. Então traga o que o governo federal está fazendo, então mostre através de ações o que o governo federal tem feito. E aí o Pimenta vai lá e diz que quem espalha fake news contra o governo é traidor da pátria, que tem que ser tratado como criminoso. E aí estão lá os engravatadinhos atrás de uma mesa com ar-condicionado querendo debater o que é ou não fake news. Para mim, traidor são esses ministros engravatados e general de 10 estrelas que ficam atrás da mesa com o na mão. Parafraseando aqui, Legião Urbana, Renato Russo, saudoso, sempre teve razão. Para mim, esses são os verdadeiros traidores do Brasil, que enquanto o povo estava lá debaixo da água, estava lá dançando e gritando e pulando para Madonna. Esses são os verdadeiros traidores. Desculpa aqui o desabafo, Odair. Mais do que correto, né? Todo esse comentários aí de quem esteve ontem lá presenciando diretamente, né? Os voluntários repassando, triando, enviando e nada de governo, né, nenhuma ajuda do governo ali naquele momento, nenhum avião de governo ali naquele momento, enfim, é essa situação. E falando iniciativa privada também na ajuda, Luciano Hang entrega produtos salvos da enchente lá em Lajeado para o Lions e o Rotary Club. Na manhã de ontem, terça-feira, o empresário Luciano Hang, acompanhado da esposa André e do filho Lucas, estiveram na van de Lajeado, onde fizeram a entrega dos produtos que não foram atingidos. Olha, ainda teve, né? Porque a van lá foi praticamente destruída, a loja da van lá em Lajeado, mas ainda salvaram-se produtos. E os produtos que foram salvos, o Luciano Hang, que também está lá com a mão na massa, mostrando, né? O quão fascista ele é. Com a mão na massa, fazendo doação, botando helicóptero à disposição, botando avião à disposição, agora doando o que sobrou da loja lá do Lajeado para o Lions e o Rotary Club de lá, para que eles possam fazer as entregas. Então, diversos caminhões foram carregados com itens, os quais serão compartilhados entre os municípios de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Arroio do Meio, Mussum e Roca Salles. O integrante do Rotary Club de Lajeado, Engenho, Luiz Facina, governador do Distrito 4.700 de Rotary Internacional 2019-2020, garante que toda ajuda será destinada para quem realmente precisa, e a gente sabe que realmente será destinada. Inclusive, falando em Rotary, eu tenho aqui um relato de alguém bem conhecido de toda a população, falando também de uma campanha de Rotary para ajuda humanitária lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal, para quem ainda quiser ajudar, uma forma diferente de ajudar, tem mais uma forma que é junto com os Rotary Clubs do Brasil, né, em prol das famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Então, o Rotary é uma instituição que eu conheço, né, meu pai participa a vida inteira, então quem quiser fazer a doação, para os Rotary Clubs da região sul do Brasil, do país, eles vão estar redirecionando essa ajuda. É uma conta Pix que é unificada, tá bom? Então você pode anotar, rotarydoors@rotary.com.br.
rotary.com, vou deixar aqui o escrito. Para quem quiser realmente fazer a sua doação, né? Eles têm muitas instituições em praticamente várias cidades da região sul do Brasil. Então, essa doação vai ser redirecionada. Então, acho que vale a pena para quem quiser novas maneiras de ajudar. Tá aqui mais uma, tá bom, turma? Vamos, que é importante. É o Michel Telói falando a respeito da ajuda humanitária e ressaltando aí a importância do Rotary Club. Lembrando, né, gente, falando de donativos, de doações, a gente quer lembrar aqui, a gente reforça que nós também nos solidarizamos com toda a população do Rio Grande do Sul e que este é um momento de colaboração para todos. E como forma de auxiliar essas vítimas, nós disponibilizaremos aí de caminhões, tá? Aos interessados em colaborar, vocês podem deixar as doações na Molas Marquete. Na verdade, este recado aqui é da Molas Marquete, também que se solidariza com o Rio Grande do Sul, ali na Avenida Nereu Ramos, número 204, no centro de Rio dos Cedros. Essas entregas de doações são até o dia 9 de maio, às 17 horas. Lembrando que você pode doar água potável, alimentos para consumo imediato. Muitos desses alimentos, essa água também vão para os voluntários que estão lá no Rio Grande do Sul, que também precisam desses mantimentos, como, por exemplo, leite, bolachas, enlatados, barra de cereal, pão de sanduíche, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, colchões, roupas de cama, travesseiros, cobertores e toalhas. Lembrando depois, todas essas doações serão enviadas no dia 9 de maio para o Rio Grande do Sul. Você também pode deixar sua doação ali na comunidade Cristo Redentor, no Centro Evangélico, aqui no centro de Timbó, também no Supermercado Sheets. E se de repente você tem alguma coisa para doar na sua casa, de colchão, de roupa de cama, nesses itens que são necessários agora, mas você não tem condição de deixar nos pontos de coleta, entre em contato com a Rádio Cultura, entre em contato com a gente, que a gente está mobilizando pessoas para fazer a coleta desses itens também aí na sua casa ou onde precisar. Olha, a Companhia Nacional de Abastecimento anunciou que irá importar arroz empacotado do Mercosul como resposta às consequências das enchentes no Rio Grande do Sul que afetaram severamente a produção do grão, como o Odair já havia comentado antes também, né, Odair? Essa questão das cheias no Rio Grande do Sul impactou não só o estado do Rio Grande do Sul, mas vai impactar o Brasil também, principalmente na agricultura e na pecuária, que foram aí os setores mais atingidos pelas cheias. O estado do Rio Grande do Sul, que contribui com 70% do arroz brasileiro, enfrentou prejuízos significativos nas lavouras e armazéns, além de desafios logísticos agora com as rodovias bloqueadas, muita estrada que foi abaixo, pontes que caíram. O ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, informou que a primeira aquisição contemplará 200 mil toneladas do grão, que devem ser importados dos países vizinhos do Mercosul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e eventualmente a Bolívia. O plano de contingência inclui autorização por medida provisória para que a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, realize a compra de até 1 milhão de toneladas, sem interferir diretamente nas vendas dos atacadistas locais. Essas medidas emergenciais buscam prevenir, claro, uma possível escassez e especulação de preços no mercado nacional. A medida provisória aguarda um decreto legislativo que reconheça a situação de calamidade pública no estado gaúcho, já aprovado pela Câmara dos Deputados e pendente de votação no Senado. A medida provisória com reconhecimento de calamidade pública, pendente de votação no Senado ainda. Eles precisam ver mais o que lá para assinar esse decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul. É para você ver, os políticos estão... Eu falo... Acordem para a vida. Você que tem político de estimação, acorda para a vida. Esse povo está preocupado com o umbigo deles. Se não atinge a casinha deles, se não atinge o Porsche, a Ferrari deles, eles não vão mexer o dedo. Já faz uma semana que o povo está lá debaixo da água e ainda aguardando uma votação no Senado de uma proposta de calamidade pública no estado gaúcho.
Além das importações, o ministro Fávaro discutiu outras medidas de suporte ao setor agrícola com lideranças da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Entre elas, destaca-se a proposta de prorrogação de débitos do setor por 90 dias, que será avaliada em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional. As ações visam garantir estabilidade ao mercado e apoio aos produtores locais afetados pelas adversidades climáticas. Pois é, a gente estava comentando, gente, essa situação do Rio Grande do Sul, não pensem que vai ficar aí nessa questão humanitária, não, vai afetar o país como um todo. O agronegócio do Rio Grande do Sul é um agro forte, era, né, um agro muito forte. 70% da produção de arroz brasileira, do consumo de arroz brasileiro vinha do Rio Grande do Sul, por isso essa primeira ação aí do governo federal trazendo arroz de fora para equilibrar mercado, para o preço não disparar, senão o preço vai disparar. Consequentemente, não teria jeito. Essa ação muito importante aí do governo federal, né, no sentido de dar esse equilíbrio, mas tem outras, é produtor de milho, é produtor de soja, né, é produtor de feijão, tem outras culturas aí também que o Rio Grande do Sul contribui, além da questão da carne também, carne bovina, enfim. Então, o mercado nacional vai sentir certamente o efeito disso. Tanto que a reunião do Copom de hoje, que trabalha a questão dos juros, deve ficar no 0,25, só a redução da taxa básica de juros da economia, em função também da situação lá no Rio Grande do Sul. Além dessa preocupação que o Copom tem com o governo, com as contas públicas, com a falta de preocupação do governo com as contas públicas, agora a situação se agrava ainda mais. Então aquela redução que vinha sendo de meio ponto percentual a cada reunião do Copom, ela deve ficar esse mês, nessa quarta-feira, deve ficar no 0,25, em função também do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E aí, gente, o Rio Grande do Sul tem uma indústria, tinha também uma indústria pujante, né? Então, indústria de calçados, indústria automobilística, o comércio, a prestação de serviços, tudo muito afetado. E vai afetar muito, né? Principalmente aquela região, mas também as regiões que são fornecedoras de lá, que vão, né, não vão ter mais empresas comprando do jeito que estavam comprando, pelo menos nesses primeiros meses agora, e também que recebia material de lá, né, produtos de lá. Então, gente, isso vai afetar o Brasil como um todo. E a gente precisa estar preparado também, e o governo agora, os governos, aí entra a ação governamental no sentido de equilibrar tudo isso. E essa ação da Conab, muito importante. Já trazendo o arroz, que é a principal cultura, 70%, né, do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Então, essa ação do governo federal aí através da Conab, muito importante nesse momento para que os preços do item, que é tão importante na mesa brasileira, na cesta básica, não disparem aí nos mercados. Agora vamos ver qual que será a atuação do ministro da Economia, Fernando Haddad, especialista em economia, não é mesmo? Exatamente, vamos lá. A gente aguarda agora para ver, né, tudo que vai acontecer e qual vai ser a atuação e a rapidez na atuação do ministro e, de maneira geral, do governo. Agora, essa informação de que tem um pedido, né, de assinatura de calamidade pública na mesa do Senado ainda, e aí disso depende ações importantes lá para o Estado, olha, isso é de doer, é de chorar. São 7h30, assim a gente encerra nesse momento aqui o nosso giro de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.